VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia, Comunicação intra e interpessoal. André Brendel. Saber se comunicar eficazmente. Descrição de André. Ele está em pé, no centro da tela, é branco, cabelo curto, grisalho, olhos castanhos. Veste camisa manga longa, em tons de azul. Ícone de play vermelho. Inscreva-se. youtube.com/EAD Pernambuco. Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa terceira e última competência da nossa disciplina Comunicação intra e interpessoal. Essa competência vai trazer como tema principal como se comunicar eficazmente. Na verdade, esse tema é o grande objetivo da sua disciplina, de capacitar, de possibilitar uma comunicação que alcance os resultados desejados. Para o melhor aproveitamento dessa nossa última semana, uma recomendação. Procure revisar os conteúdos tanto da primeira como da segunda competência. Eles serão importantes para o melhor aproveitamento da reta final do seu curso, especificamente da sua disciplina de comunicação intra e interpessoal. Revisar os conceitos, os tipos de comunicação, os componentes, as estratégias de uma boa comunicação. Agora é chegado o momento de colocar todo esse conteúdo em prática. Como se comunicar eficazmente? Vamos entender como comunicação eficaz aquela comunicação que alcança o seu objetivo, aquela comunicação que alcança um resultado previamente estabelecido. Quando nós alcançamos isso, grande sinal que algo positivo aconteceu com o planejamento da sua comunicação. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trazer 3 tópicos que podem ajudar ainda mais a alcançar a comunicação eficaz. Primeiro desses tópicos, vamos chamar saber ouvir. Parece uma coisa simples quando nós falamos que precisamos ouvir o interlocutor, mas na verdade hoje esse é um dos grandes problemas da comunicação, seja nas nossas relações pessoais ou nas relações profissionais. Isto é cultural do nosso país. Nós sempre procuramos falar. Nós falamos, mas nem sempre estamos dispostos a ouvir. E aí existe um grande problema. Nós queremos falar nas nossas rodas de amigos, nós queremos falar com os nossos familiares, nós queremos falar no ambiente profissional, sobre os nossos resultados, sobre as nossas conquistas, mas nem sempre desejamos ouvir o próximo. Quando nós aprendemos a combater este vício, que não é um vício positivo hoje da nossa sociedade, nós damos um grande passo rumo a uma comunicação eficaz. E aqui vão algumas pequenas orientações de como ouvir o seu interlocutor. Essa responsabilidade é nossa, enquanto emissor de uma comunicação, enquanto emissor de uma mensagem que precisa ser compartilhada. Quando nós abrimos um espaço, por exemplo, fazendo algumas perguntas como: você entendeu a informação que eu te passei? Ou posso te ajudar? Os tópicos que foram apresentados foram compreendidos? Quando nós paramos para ouvir o interlocutor, estamos dando um grande passo nessa comunicação eficaz. 2 coisas acontecem de imediato quando nós fazemos essas perguntas. A primeira, estamos mostrando cordialidade com o interlocutor. E a segunda, o respeito. Porque nós estamos falando de uma conversação, nós estamos falando de uma comunicação interpessoal, onde 2 ou mais pessoas estão envolvidas. E não cabe, neste momento, uma comunicação apenas de uma das partes. Quando isso acontece, se caracteriza uma imposição. Se a gente não abrir um espaço para tirar dúvidas, certamente informações serão transmitidas que podem possibilitar uma incompreensão, que podem possibilitar uma compreensão incorreta. Então, fica essa dica muito importante para a comunicação eficaz. Procure ouvir. Saber ouvir talvez seja mais importante do que falar quando a gente busca uma comunicação eficaz.
O segundo tópico relacionado com a busca da comunicação eficaz diz respeito aos treinamentos. Nos módulos anteriores, você adquiriu uma série de conhecimento, uma série de informações que lhe possibilitam hoje, por exemplo, desenvolver uma política de comunicação. Essa política de comunicação vai tratar as mensagens que estão, por exemplo, no site da empresa, nas redes sociais, nas placas de sinalização, a forma como a empresa se comunica com seus públicos, com todos os seus públicos, funcionários, clientes, usuários de um espaço de biblioteca. Essa política de comunicação, ela é um primeiro grande passo para uma comunicação eficaz. Agora, a manutenção dessa política, ela é imprescindível. É o que nós estamos chamando de treinamento para uma comunicação eficaz. Naturalmente, as pessoas entram numa organização, elas passam um período, algumas deixam a empresa, outras se aposentam, mas o fato é que existe uma rotatividade de pessoas dentro de uma empresa. Então, as pessoas responsáveis pela implantação de uma política precisam se conscientizar de que foi dado um grande passo. Porém, a manutenção dessa política, ela será imprescindível. Esta política de manutenção, este treinamento, ele vai começar, por exemplo, com o primeiro dia de funcionário contratado pela empresa. Naquela integração que nós falamos nos vídeos anteriores. Apresentar como a empresa se comunica com seus públicos. Qual o vocabulário, qual a linguagem, qual o seu público-alvo. Todos os funcionários precisam passar por esse treinamento. Para alguns, esse treinamento será uma novidade, porque eles estão chegando à empresa. Para outros, que estão na empresa durante um período maior, é um momento de reciclagem. O treinamento, ele mostra o cuidado que a empresa tem que ter com a comunicação. Então, 2 tópicos vistos até agora. Saber ouvir, em busca de uma comunicação eficaz, e o treinamento para manter a política de comunicação, sempre com foco na comunicação eficaz. O terceiro tópico proposto para a videoaula de hoje seria identificar as vantagens de uma comunicação eficaz. Claro que essas vantagens podem ser inúmeras, e essas vantagens elas vão variar de acordo de empresa com empresa, a característica de cada organização. Para hoje eu trouxe 5 vantagens. Vamos ver pausadamente cada uma dessas vantagens. A primeira delas seria estabelecer com clareza quais são os objetivos da empresa. Quando existe uma política de comunicação, todas as informações que circulam dentro da empresa, elas são acessíveis aos seus públicos. Isso fica claro, saber quais são os objetivos daquela organização. Claro, cada organização procura atingir um objetivo diferente. Se a gente estiver falando de uma empresa do varejo, talvez o objetivo seja vender cada vez mais. Se for uma empresa do segmento industrial, é possível que o seu objetivo seja aumentar cada vez mais a sua capacidade de produção. Mas, se for uma empresa de serviços, especificamente as bibliotecas, quais seriam os objetivos daquela empresa? Certamente, a satisfação do seu usuário, a satisfação do seu público. Então, isso tem que ficar claro numa política de comunicação. Quais são os objetivos que a empresa precisa alcançar? Segundo tópico, com relação às vantagens da comunicação. Fortalecer a cultura organizacional. Cultura organizacional foi um tema trabalhado na nossa segunda competência, que faz referência aos valores que a empresa tem, quais são as crenças, qual é o padrão de comportamento daquela empresa. Quando a empresa reconhece a sua cultura, e é óbvio, toda empresa tem uma cultura organizacional, quando ela reconhece qual é a sua cultura, ela trabalha a política de comunicação respeitando essa cultura e a vivência dessa política de comunicação vai fortalecer a cultura organizacional, tão importante para qualquer empresa. Terceira grande vantagem de uma comunicação eficaz é o comportamento dos funcionários. Quando existem padrões de norma e comportamento, norma e conduta dentro de uma empresa, quando fica claro para qualquer funcionário da empresa quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações, quais são os seus compromissos, quais são os seus clientes, quando isso está bem claro através de uma política de comunicação, esses funcionários se sentem mais confortáveis no ambiente do trabalho. Com esse conforto, com essa segurança, funcionários conseguem, por exemplo, corrigir os erros de comunicação, as falhas, os ruídos, conseguem combater os boatos que inevitavelmente surgem em qualquer empresa,
Então, quando o funcionário se sente satisfeito, confortável dentro daquela empresa, os resultados são melhores. Quarta vantagem, está relacionada especificamente com satisfação do cliente da empresa. Eu identifico quem é o meu cliente, quem é o meu usuário e tudo aquilo que eu procuro fornecer é para satisfazer esse cliente. Quando nós não reconhecemos uma política de comunicação em uma determinada empresa, quando nós ouvimos que um funcionário comenta uma coisa e o funcionário de outro setor comenta outra diferente, enquanto usuários de um serviço, nós criticamos. Agora, quando existe o inverso, quando existe uma uniformidade de informações circulando em toda uma empresa, o usuário, o cliente, ele se sente confortável naquele espaço. Ele recomenda aquela empresa para outras pessoas. Então, comunicação eficaz, naturalmente, tem como resultado a satisfação do cliente. E, por fim, a última vantagem, vamos chamar de aumento da vantagem competitiva. Uma empresa que consegue colocar todas essas vantagens em função de uma política de comunicação, ela acaba aumentando o seu resultado, seja ele qual for, aumento de vendas ou aumento da quantidade de usuários, de clientes com aquela empresa. Assim, pessoal, chegamos ao fim de mais uma disciplina, chegamos ao fim da nossa competência e de mais uma disciplina do seu curso técnico em biblioteconomia. A disciplina Comunicação Intra e Interpessoal, ela, como todas as outras, claro, é de suma importância para a sua formação profissional. Eu espero imensamente que os conteúdos trabalhados nessas últimas 3 semanas possam lhe ajudar daqui para frente e com uma ressalva. Você certamente já possui hoje muitas habilidades e competências e vai desenvolver muitas outras ainda. Para isso que você está investindo em educação. Agora, uma recomendação, foque na sua comunicação. Foque no desenvolvimento dessa habilidade de comunicação e expressão. Pouco vai adiantar desenvolver outras habilidades se você não puder expressar, se você não puder comunicar a todos os públicos com os quais você vai interagir. Essa habilidade vai fazer toda a diferença na sua carreira profissional, no seu desenvolvimento. Eu espero que os conteúdos aqui trabalhados lhe ajudem e certamente nos encontraremos em breve em outra oportunidade. Grande abraço a todos e sucesso! Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Leandro Gomes. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Victor Lins. Guilherme Cabral. Professor autor. André Brendel. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em dezembro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.